Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de Power Query. Nessa aula, eu vou passar por algumas boas práticas que você deve aplicar no Power Query, porque isso, além de tornar o seu código, as suas etapas mais legível, também deixará mais performático. Então, essa aula é uma aula essencial para que daqui para frente as suas construções sejam feitas com capricho. Então, bora para o Power Query. Então, aqui no Power Query, uma das boas práticas que você tem que ter em mente é reaproveitar as etapas para não gerar etapas redundantes. Como assim? Você já vai entender. Eu vou pegar essa etapa aqui, a etapa de tipo alterado, e vou deletar ela. E olha só, o Power Query, ele vai ser comum você fazer diversas etapas, cada etapa é um tratamento, mas pensa assim, eu tenho a etapa aqui onde eu vou determinar o tipo de dado. Então, eu vou utilizar essa etapa para determinar todos os tipos de dados. Isso vai facilitar, porque ele não vai ficar gerando um monte de etapa, tipo alterado 1, tipo alterado 2, tipo alterado 3, que depois vai dificultar a manutenção do seu código. Claro que em raras exceções será necessário você gerar uma etapa em cima da outra. Isso porque, dependendo do tipo de arquivo que você pega, você primeiro tem que fazer uma transformação na coluna XPTO para depois transformar ela para o tipo desejado. Então, eu tenho uma coluna do tipo um tipo concatenado. Então, primeiro eu vou ter que fazer um split daquela coluna para depois alterar o tipo dela. Ok, mas fora essas raras exceções, sempre tente engasopar todos os seus tratamentos em uma única etapa. Então aqui, demanda. Por exemplo, aqui ele não identificou o tipo de nenhuma coluna. Eu vim aqui em demanda e falo que aqui ela vai ser do tipo texto, ok? Beleza, ele gerou aqui tipo alterado. Ele gerou uma etapa. Agora, eu venho aqui e digo que a coluna responsável ID eu não quero. Beleza, deletei essa coluna. Ele gerou aqui uma coluna, colunas removidas. Aí agora eu volto e falo, não, agora eu quero que a categoria ID seja também do tipo texto. Olha só o que ele está fazendo aqui. Ele já tinha gerado uma etapa de tipo alterado, só que como depois eu vim e fiz uma outra transformação que removi a coluna, ele gerou uma etapa. Aí depois eu voltei a fazer a tarefa que eu estava fazendo anteriormente, que era alterando tipos das colunas. E aí ele gerou uma nova etapa aqui. Se eu fizer isso de forma repetida, eu vou remover e aqui eu vou alterar o tipo. Olha só como vai ficando poluído o nosso código aqui, tá? Vai chegar uma hora que nem você mais vai ter controle do que cada etapa estava se referindo. Como boa prática, o que nós podemos fazer? Eu vou deletar, ó, e aqui já tem um truquezinho bacana, tá? Quando você quiser deletar uma etapa, eu quero deletar todas essas etapas aqui, que são no total 5 etapas. Só que eu não quero ficar deletando uma por uma. Eu posso vir na etapa que eu quero que se mantenha, botão direito e excluir até o fim. Olha só o que ele vai fazer. Deixa eu só sair do zoom aqui. Então vem aqui, excluir até o fim. Confirmo. E olha só o que ele fez. Na verdade, era na etapa anterior, tá? Então deixa eu promover novamente o cabeçalho. Tipo alterado, ok. Deixa eu remover essa daqui. Alterar esse tipo. Remover esse daqui. Vamos fazer novamente. Então, não é na etapa anterior, até a etapa que eu quero que seja
é deletada, ou seja, eu quero que permaneça somente cabeçalhos promovidos para cima. Então tudo que está depois de cabeçalhos promovidos eu quero que seja deletado. Então vou na etapa seguinte, a etapa que eu quero que se mantenha, botão direito, excluir até o fim. Confirmo, ele vai deletar todas as etapas sem eu ter que ficar indo uma por uma. Então eu faço isso em lote, primeira dica. Como eu disse, então é uma boa prática você reaproveitar aquela etapa para otimizar e engasopar tudo ali no seu código. Então se eu venho aqui, ó, demanda, e digo que é do tipo texto, olha só, ele gerou um tipo alterado e aqui ele colocou table.transform, column types, tal, demanda tipo texto. Agora, eu vou continuar alterando aqui os tipos. Você perceba que aqui ele vai incrementando aqui, tá? Então aqui, ó, ID responsável, texto. Olha só, ele já incluiu lá. Categoria, texto. Tipo demanda, texto. Tipo processo, texto. Situação, texto. Orçamento, decimal. Início processo, data. Fim do processo, também data. Olha só, ele não gerou diversas etapas. Ele continuou aqui na mesma etapa. E ele fez todos esses tratamentos de uma única etapa. Ele inseriu aqui, ó. Ele inseriu aqui. Então, batendo o olho, vai ficar muito mais fácil de eu identificar. Quando eu preciso alterar um tipo de coluna. Eu sei que eu preciso voltar, que tá tudo nessa etapa aqui. Eu não vou ter que ficar revisando todas as etapas. Então, isso é a primeira boa prática. Segunda boa prática. Como eu disse, o Power BI ele já traz algumas etapas padrão, porque ele já promove cabeçalho, já tenta adivinhar o tipo da coluna, sugerir. Só que não, às vezes você carrega um arquivo que ele está cheio de colunas que você não vai utilizar. E como boa prática, é sempre fundamental a gente eliminar essas colunas. Porque uma coluna carregada que a gente não vai utilizar no Power BI, isso é custo de processamento, performance, é um monte de variáveis que vão impactar no seu projeto. Então, como boa prática, a gente primeiro deleta essas colunas antes de transformar o tipo dela, das demais. Porque não faz sentido, por exemplo, aqui, eu coloquei o ID responsável a categoria, o responsável ID categoria ID como tipo texto. Agora não faz muito sentido eu vir aqui e deletar elas. Deletei aqui essas duas colunas. Só que na etapa anterior, eu tive todo um gasto de processamento, vamos dizer assim, para transformar essas colunas para depois deletar elas. Ou seja, eu não usei essa coluna para nada. Então, como boa prática, a gente, antes do tipo alterado, então eu vou deletar essa etapa aqui de tipo alterado. Antes dessa etapa, eu removo as colunas que eu não preciso. Então, eu não preciso dessa, não preciso dessa, não preciso, por exemplo, dessa. Ok? Então, inseri uma etapa aqui de colunas removidas. E aqui estão todas as colunas que eu não vou utilizar. Agora sim, depois desse processo, aí eu posso alterar o tipo das minhas colunas. Que aí eu não estou alterando um tipo de coluna que eu não vou usar, porque eu já deletei elas na etapa anterior. Agora, voltando aqui à etapa anterior, outra boa prática o que eu fiz aqui? No Power Query nós temos duas opções. Nós temos deletar, remover a coluna e remover outras colunas. E qual que é a diferença disso? Tem uma diferença dantesca. Imagina que você tem um arquivo e outras pessoas mexem nesse arquivo, essa planilha de Excel, e amanhã ou depois as pessoas podem inserir colunas. Isso acontece, é muito comum as pessoas manipularem a tabela e acabar comprometendo a estrutura da tabela. E aí, se eu venho aqui e removo
essas duas colunas aqui, tá? Eu venho aqui remover colunas. O que que eu fiz aqui nessa etapa? Eu passei de forma categórica por Power BI que essas duas colunas eu não quero, tá? Mas aí, em contrapartida, eu estou falando para ele que todas as outras pode manter. Mas se amanhã e depois surgir uma nova coluna, tipo, tipo processo ID, vamos supor, essa coluna ela vai ser carregada por Power BI. Por quê? Eu só disse para ele que eu não quero essas duas colunas. Basicamente eu estou falando, mantenha todas as demais, tá? Isso dependendo do, da, do arquivo que você pega. E se principalmente se outras pessoas vão manipular esse arquivo, isso pode ser um problema danado para você, tá? Como boa prática, o que que a gente faz? É mais fácil a gente selecionar as colunas que a gente quer manter, tá? Aqui eu estou pressionando Ctrl e clicando coluna por coluna. E depois, com o botão direito, eu venho em remover outras colunas. Olha só como muda o contexto. Eu estou dizendo para ele, deixa somente essas, todas as demais você elimina. E olha só, exatamente isso que ele faz. Aqui a função ela é até diferente. Ó, table.selectColumns, tá? Então ele está falando que, eu estou falando para ele que eu só quero demanda, tipo processo, situação, orçamento, início processo e fim processo. Todas as demais, expurga, deleta, não faz sentido para mim, tá? E aí, agora ele vai sempre respeitar isso. Ele não vai carregar. Amanhã ou depois surge uma nova coluna na sua planilha, porventura. Ele vai continuar respeitando isso daqui, não vai trazer colunas a mais para o seu modelo. Então, tem essa boa prática também. Claro, avalie a particularidade do que você está construindo. Tem casos que você vai precisar, por isso que existem essas duas opções, né? Porque existem casos e casos. A maioria das vezes, remover outras colunas, 90% das vezes você vai utilizar ela porque ela faz mais sentido. Mas em algum outro momento, remover, você pode utilizar, tá? Para sanar aí o seu tratamento, o tratamento que você precisa, tá? E por último, aqui, bom, antes de mais nada, vamos dar uma passada aqui pelos tipos que nós temos. Então, quando a gente fala de tratar colunas, quando a gente clica, né, aqui no íconezinho, a gente consegue alterar o tipo da coluna. E quais tipos nós temos disponível? Número decimal, tá? Então, o valor que contém informação depois da vírgula, né? Vírgula 0005 e etc. Decimal fixo. Decimal fixo, qual que é a diferença do decimal para o decimal fixo? Imagina que você tem um número que depois da vírgula tem 15 casas. Então, ele vai lá, vírgula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Isso, ele tem ele ocupa um espaço de armazenamento. Pensa que cada caractere que tem na sua coluna equivale a um espaço de armazenamento interno, tá? Por isso que o Twitter, por exemplo, você tem lá um limite de caracteres, né? A característica da rede social, mas ali também tem um fundo, tem um viés que assim, pô, isso vai fazer eu ter um menor volume de armazenamento do que comparado a outras redes sociais. Decimal fixo, o que que o decimal fixo faz? Ele limita isso, tá? Ele limita isso a 2 casas decimais apenas. Então, tem momentos que você vai ter que usar o decimal normal, porque pensa que você
vai precisar daquelas 15 informações depois da vírgula. E tem momentos que só 2 casas decimais para você vai ser interessante. Então, se você usar o decimal fixo, melhor. Você está ocupando menos espaço. Pensa sempre na questão de performance. Número inteiro. É um número inteiro, né? Ele não tem separador de casas decimal. E percentual. Data e hora, justamente para colunas que eu tenho na mesma célula, eu tenho data e hora, tá? E se eu pegar uma coluna de somente data e disser que ele é data e hora, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer a data e vai trazer a hora 000, tá? Mas não é interessante, novamente, porque eu tô pensando em questão de armazenamento, aqui eu tô colocando um espaço, 2 zeros, então aqui são 3, os 2 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres a mais em cada coluna. Isso é espaço e isso também tem custo de processamento, tá? Então não é interessante. Se é uma coluna, né, somente de data, não tem por que você falar que ela é do tipo data e hora. Aliás, voltando na questão de boas práticas, se você tem uma coluna de data e hora, compensa você quebrar essa coluna e fazer uma coluna de data e uma coluna de hora, tá? Você vem aqui dividir coluna e coloca lá o delimitador ou o número de posições, e aí você vai criar uma coluna de data e uma coluna de hora. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou colocar que ela é data e hora, por mais que as horas estarão zeradas. Depois eu venho aqui em adicionar coluna, ou então na página inicial mesmo, e vem aqui, ó, dividir coluna, tá? E aqui eu vou colocar por número de caracteres, porque data é padrão, né? Eu tenho 2 dígitos para o dia, mais uma barra, 3. 2 dígitos para o mês, então 5, né? A barra e mais 4 dígitos para o ano. Então eu tenho 10 dígitos. Então eu posso falar para ele aqui, ó, que eu quero os 10, eu quero dividir pelo número de caracteres, 10, e olha só, ele gerou então 2 colunas, tá? Então ele pegou a hora e jogou para outra coluna, e aqui ele já deu o tipo, ó, o tipo dela ele já sugeriu aqui como tipo hora, tá? Então compensa mais você fazer isso do que manter uma coluna com essa característica, tá? Data e hora. Novamente, avalie o contexto do seu projeto, tá? Tem projeto que precisa, tem projeto que não precisa. Se fosse uma regra única, não precisa, não teria essa opção no Power Query. Se tem, é porque existe particularidades. Mas como boa prática, você quebra isso em data e hora. Assim como, por exemplo, o nome, tem o nome e o sobrenome, né? Então, se você tem uma coluna com nome e sobrenome, geralmente a gente quebra ali nome e sobrenome, tá? Então, voltando. Data e hora, data, hora, data e hora mais fuso horário, né? Se é aquele campo extenso que tem data e hora e o time zone. Duração, que é diferente de hora, duração durou 30 minutos, durou 20 segundos, tá? O texto, o tipo booleano, se é true ou false, tá? Mas aí a sua coluna, ela precisa já estar lá com true, false, ou 1, 0, né? Ele já vai identificar que o 1 é true, o 0 é false. Tipo binário, aqui ele não consegue converter aqui para tipo binário, obviamente. Deixa eu tentar converter qualquer outra aqui para o tipo binário, ele vai dar erro porque nenhuma coluna aqui está adequada para o tipo binário, mas tem o tipo binário. E também essa opção usando localidade. Para que você vai
utilizar essa opção quando você tem um tipo de dado, seja, seja numérico, tá? E aí você recebeu um arquivo que ele tá em o campo de valor ele tá em dólar, vamos dizer assim. Então, não vai ser ponto e vírgula, vai ser vírgula e ponto. Então você pode fazer já essa conversão determinando a localidade, tá? Aí tem uma lista extensa aqui, você tem que procurar o tipo que você quer. Vou colocar aqui inglês Estados Unidos. E aí aqui ele já muda o tipo, ó, vírgula e ponto, tá? Então você consegue fazer já essa conversão usando a localidade. Claro que aqui eu selecionei a coluna errada, né? É a coluna orçamento, eu coloquei na coluna de data, mas enfim, a coluna de data você poderia usar também, porque o padrão americano é diferente do nosso, né? Então aqui vou falar que é um decimal, e aí passar aqui inglês Estados Unidos. Gente, também aqui seria legal ter um campo de busca, né? Mas a Microsoft ainda não implantou. Mas, enfim, como aqui eu não tenho esse. Aqui, olha só, um dos casos, né? Aqui está no tipo texto, então primeiro eu precisaria transformar ele para o tipo decimal. E aí sim depois decimal usando a localização que é do que é inglês Estados Unidos, tá? Porque aqui eu tô pegando do tipo texto, ó. Primeiro eu transformo para decimal fixo. Agora eu vou lá e transformo usando a localidade que é dos Estados Unidos. Decimal fixo, inglês, Estados Unidos, me ajuda. Aqui, inglês, Estados Unidos. Agora ele deveria estar convertendo aqui, mas quando carrega depois ele converte. Mas é para esse tipo aqui. Eu não estava preparado para dar essa demonstração, mas é quando você tem essa situação. Você tem uma coluna que veio com valores em dólar, e geralmente vai estar numa característica diferente, vai estar, ao invés de ponto e vírgula, vai estar vírgula e ponto. E aí, em vez de você ter que fazer todo um tratamento ali, você já converte usando a localidade e o Power BI vai entender. E por último, para fechar, quando a gente tem aqui na parte de consultas, a gente vai ter aqui todas as tabelas que a gente vai carregar, ok? E aí, quando você clica com o botão direito em cima de alguma, você tem duas opções que eu não explorei na aula 2, tá? Que é duplicar e referência. Eu mencionei lá na aula 2, mas eu não exemplifiquei quais as diferenças. Então, qual que é a diferença entre duplicar e criar uma referência? Quando eu falo duplicar, justamente eu estou duplicando essa tabela. Tá? Então, perceba que ela se tornou uma irmã gêmea da outra base aqui, e ela trouxe consigo todas as etapas que foram aplicadas, tá? Então, por exemplo, se você tivesse aqui 20 etapas aplicadas e duplicasse, para essa daqui também iria ter as 20 etapas aplicadas. Claro que uma se torna independente da outra, então eu posso duplicar, depois vir aqui e seguir normal. Vou falar aqui que eu quero remover as outras. E nada afeta essa primeira. Simplesmente eu fiz uma cópia e depois ela segue de forma independente. Tá? Agora, quando eu crio uma referência, vou criar uma referência, eu não estou criando uma cópia. Olha só aqui na nossa fórmula. A nossa fórmula ela é bem simples, que ele está trazendo aqui igual e o nome da base que ele está usando, igual base. Ou seja,
Em nenhum momento aqui ele duplicou. Simplesmente, ele está dizendo que essa base 3 ela vai ser igual a essa base 2. E qual que é a diferença disso? Ela não segue independente. Aqui eu posso fazer transformações sem afetar a minha base original. Beleza. Não afetei em nenhum momento a minha base original. Posso seguir aqui como uma tabela normal. Porém, se eu alterar a minha base original, que ela está linkada, dizer aqui, ó, vou remover essa coluna. Aqui já deu pau, porque ó, a coluna responsável ID não foi encontrado. Por quê? Ele tem uma dependência. Então, qualquer alteração que eu faça aqui, ela reflete na minha referência. E aí eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso fazer alterações que comprometam a minha referência. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou remover. Deixa eu remover. Vou remover as outras. E vou deixar só a coluna demanda aqui. E aqui na original, eu vou remover aqui responsável ID. Olha só, não comprometeu. Por quê? Eu só estou utilizando, eu removi da referência e só estou utilizando aqui essa coluna. Tá? Mas, se eu venho aqui e mantenho ela, falo que vou remover as outras, então estou mantendo a responsável ID. E ela tem a dependência da base original. Eu, porventura, eu venho na base original e removo essa referência, essa coluna que está referenciada lá, ele dá problema. E aí você tem que ter muito cuidado na hora de determinar se você vai referenciar ou vai duplicar. E qual que é o problema? Ah, mas então vou duplicar. Simples. Simples, porém, lembra, na questão de custo de processamento, você está realmente fazendo uma cópia e está duplicando todas as etapas. Se você entra no editor avançado, você vai ver que tem todas as etapas aqui, todo o código. Então, assim, quando ele for processar, quando eu der um fechar e aplicar aqui, olha só, eu vou dar um fechar e aplicar. Então, eu vou chamar essa daqui de base duplicada. Ok. E aqui eu vou renomear ela para base referenciada. Agora eu vou dar um fechar e aplicar. Olha só. Ele vai reprocessar a base, ele vai reprocessar a base duplicada. E a base referenciada, ele não vai carregar o arquivo já está carregado na base, ele só vai pegar dali para frente, tá? Então ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais performático, mas você tem esse problema, né? Então todas as bases foram carregadas aqui, da sua devida maneira. Mas ele tem esse problema e você tem que avaliar. Cabe a você avaliar, tá? De forma avançada, a gente pode criar uma referência sem comprometer, sem ficar tão dependente dessa forma, tá? Via código, na unha, no modo hard, a gente consegue fazer isso. Mas se você só vai atuar na camada visual, não, Pedro, eu não quero mexer com código, eu só vou utilizar aí para pequenas transformações, pequenas modelagens, não quero ser o hardcore do Power Query, da linguagem M. Então, só para você saber que existem essas duas possibilidades, você tem que avaliar, ok? Se você quer dar um passo adiante, você quer ser o hardcore do Power Query, dificilmente você vai usar essas duas possibilidades. Geralmente você vai fazer na unha, que vai ser bem melhor, tá? Então, dito isso, espero que tenha ficado claro
essas boas práticas, porque eu não quero ser responsável por criar, eh, desenvolver pessoas de uma maneira errada, tá. E lá na frente, quando você tiver algum problema, você fala: "Ah, foi o Pedro que me ensinou dessa forma". Eu tô aqui gastando um tempo para te ensinar as boas práticas da maneira correta, porque eu não quero que você sofra no futuro, tá. Esse curso eu ainda não tenho uma noção da dimensão até onde vai, até onde eu vou construir ele. Talvez ele fique só no básico, ou talvez ele vá para o básico barra intermediário, ou então ele vai para o básico barra intermediário barra avançado hardcore, tá. E então eu ainda não tenho eu não tenho projetado o fim desse curso. Eu estou construindo ele e deixando a onda levar. Então, mas de qualquer forma, desde já eu quero passar essas boas práticas, eu quero capacitar pessoas que trabalhem certinho, trabalhem bonitinho, tá. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, vai contribuindo aí, vai se inscrevendo no canal, compartilhando a playlist com quem você desejar para ajudar no fortalecimento. É um curso gratuito e a única coisa que eu peço é a sua contribuição para expandir, para alcançar mais pessoas. Ok? Dito isso, vou nessa, valeu e falou!